Bom dia, pessoal. Meu nome é Giovana, professora de Biologia, e vamos começar a aula de hoje. Bom, nossa aula de hoje, ela dá sequência ao nosso capítulo anterior, onde nós falávamos de teorias evolucionistas. Hoje, o nosso tema seria a evolução das espécies. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, para tudo, coloque na cabeça de vocês uma única frase. De onde eu vim? De onde veio a primeira forma de vida? Vocês já se perguntaram? Alguém já perguntou de onde surgiu uma bactéria, de onde surgiu uma planta, de onde surgiu esse coqueiro, né? Então, essa matéria de hoje, ela mostra pra gente algumas respostas filosóficas, né? Hipóteses relacionadas à sua pergunta. Primeira forma de vida. Então, vamos começar a falar da Terra primitiva. Como era o planeta Terra? Gente, o planeta Terra no início era muito diferente do que ele é hoje. Existiam rochas, era extremamente quente, não existia a camada de ozônio que nós sabemos que é a camada protetora do nosso planeta hoje, que impede que a radiação ultravioleta entre incisivamente. Não existia água no estado líquido, era extremamente quente, principalmente devido às colisões de meteoroides, meteoros, um planeta totalmente desprovido de proteção. A camada atmosférica que funciona como nosso cobertor e funciona também como proteção contra todos os corpos celestes que colidiam com a superfície do nosso planeta, não existiam naquela época. Pessoal, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Olha quanto tempo ela existe. E ela só foi começar a modificar a sua estrutura a partir de 700 milhões de anos, contando da data que ela começou a existir. Certo? A partir de 700 milhões de anos, aí nós começamos a perceber no planeta Terra a água que foi resfriando, foi se tornando líquida, os vulcões foram diminuindo as suas atividades, o oxigênio passou a ser um gás muito importante presente na nossa atmosfera, que até então ele não era, nós só tínhamos gases tóxicos, né? Como o metano, o vapor d'água, o carbono em grande concentração. E aí sim, a partir de 1 bilhão de anos, começaram a surgir as primeiras formas de vida no nosso planeta Terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar a falar das formas de vida, nós temos duas teorias, abiogênese e biogênese. O que uma diz em relação à outra? Onde entrou essa contradição? Na verdade, alguns cientistas defendiam a teoria da abiogênese e ela ficou durante muito tempo sendo estudada e concordavam com tudo que aqueles cientistas estavam postulando. Um deles foi Needham, né? Que sempre defendeu a teoria de que? O que dizia a teoria da abiogênese? Bio, vida. A, prefixo de negação. A teoria da abiogênese, ela acreditava que todo ser vivo surgia da matéria inanimada, da matéria bruta, ou seja, de um fluido vital, um princípio ativo, uma força vital que daria origem a um ser vivo. Por exemplo, turma, nós poderíamos contar uma maçã entrando em processo de decomposição. Dessa maçã em processo de decomposição surgiam larvas. A teoria da abiogênese acredita que essas larvas nasceram do fluido vital que a maçã tinha a partir do processo da sua decomposição. A maçã deu origem às larvas. Hoje nós já sabemos que essa corrente da abiogênese ela não é mais aceita, mas durante muito tempo existiram experimentos para provar, não provar se a biogênese estava certa ou errada. Alguns cientistas se confrontavam o tempo inteiro. Redi foi um grande cientista que veio quebrando a teoria da abiogênese naquela época. Ele veio com experimentos, um experimento que nós cansamos de falar na sala de aula, dos potes
com um pedaço de carne dentro dos potes. O pote que ficou destampado tinha proliferação de larvas. O pote tampado não tinha proliferação de larvas. O que ele quis provar? Que os cientistas da biogênese diriam que a carne, que tinha um fluido vital, uma força ativa, daria origem a essas larvas. Redi vem para provar que não. O que acontecia era o pote estando destampado, moscas pousavam e davam origem a ovos, e esses ovos eclodiam e davam origem às larvas. Então, Redi veio confrontando a teoria da biogênese, mas não foi aceita no primeiro momento, pessoal, e continuou essa batalha muitos anos, até que Pasteur, no final disso tudo, consegue quebrar finalmente a teoria da biogênese e prova que o ser vivo é originado de um outro ser vivo pré-existente. Ele não acredita que um fluido vital seria necessário para a origem de um ser vivo, certo? Então, partindo do princípio dessas duas teorias, o que nós temos que estudar a partir de hoje? Teoria da endossimbiose. O que seria a endossimbiose? Endo significa dobramento interno. Então, depois do confronto nessas duas correntes, a biogênese e biogênese, a biogênese venceu e hoje nós sabemos que a célula, que é a menor unidade que compõe um ser vivo, ela veio sim de uma outra célula pré-existente. Aí nós temos agora a teoria da endossimbiose. O que seria isso, gente? Nós temos dois tipos de célula, procariótica e eucariótica. A célula procariótica é aquela simples, desprovida de carioteca, desprovida de núcleo, né? Mas temos o material genético. Temos como representantes de seres procariontes as bactérias e as cianobactérias. Acredita-se, dentro da teoria autotrófica, de que o primeiro ser vivo a surgir foi um ser procarionte. Um ser que conseguia sobreviver em ambientes inóspitos, em ambientes com pouca disponibilidade de alimento, com ambientes com pouca temperatura. O que acontecia? Poderia ser uma temperatura alta, uma temperatura baixa. As bactérias sobrevivem dentro de vulcões, dentro de lagos, de rios, de mares muito salinos. Então, eles acreditavam que a primeira forma de vida poderia ser a bacteriana. Acreditava-se que de uma célula procariótica surgiram os seres eucarióticos. Os seres eucarióticos compreendem as plantas e os animais em geral. Então, onde entra a teoria da autotrofia ou heterotrofia? Seres autotróficos provavelmente foram os primeiros a surgir porque são os fotossintetizantes. Eles só precisavam absorver o gás carbônico, a energia luminosa e transformar isso em matéria orgânica altamente energética, que seria a glicose. Processo de fotossíntese. Através deles surgiram os seres heterótrofos, que somos nós, os consumidores, aqueles que precisam buscar o alimento de outros organismos e não produzimos, não conseguimos sintetizar matéria orgânica por nós mesmos. Certo? Então, até aqui, autotrofia, heterotrofia, nós já sabemos de onde partiu esse princípio de endossimbiose. Uma célula procariótica passou por dobramentos membranosos e se tornou uma célula eucariótica. Então, endo significa dobramento, simbiose, fusão de um organismo com o outro. Então, através de uma bactéria, pode ter surgido um ser heterótrofo. Ok, turma? A partir daí, a teoria heterotrófica é a que mais ganhou força, né? Dos seres totalmente independentes, dos seres com suas células que são altamente organizadas, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, com todas as suas estruturas citoplasmáticas, cada uma delimitando uma função específica para a manutenção do metabolismo celular de uma célula eucariótica. A partir dos heterótrofos, nós podemos dividir em dois grandes grupos. Quem são eles? Invertebrados e vertebrados. E mais à frente nós vamos falar também da evolução das plantas, porque o reino plântano,
ou metáfita, também sofreu evolução ao longo desses 4,5 bilhões de anos do nosso planeta Terra. E nós vamos falar deles daqui a pouco. Então agora vamos mudar o quadro. Bom, pessoal, entendida a parte de que a teoria heterotrófica já acredita na evolução dos seres heterótrofos, que são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, aqueles que precisam e necessitam dos seres autótrofos, principalmente pela busca de energia, nós temos aí a classificação dos animais do reino animal em vários grupos. Nós temos os invertebrados, que são divididos em 8 grupos específicos. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. E nós temos os vertebrados, que eu tenho as classes dos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Desses grupos, exatamente nessa ordem, acontece a evolução desses animais. Né? O primeiro ser vivo relacionado ao reino metazoa, ao reino animal, dos invertebrados, seriam os poríferos. Os poríferos são aqueles animais filtradores, a esponja, né? Que são animais cuja estrutura é formada por poros, acontece o fluido de água, e dessa água, desse fluxo aquático, eles retiram todos os nutrientes, sempre com a ajuda das células importantes, coanócitos e amebócitos. A partir dos poríferos, nós evoluímos para os quinidários. Quem são os quinidários? O próprio nome já diz, quinido, que significa o quê? Células urticantes. São animais que possuem uma célula de defesa chamada quinidoblastos ou quinidócitos. Estamos falando das águas-vivas, das caravelas, aquelas que queimam a superfície dos humanos quando nós encostamos, certo? Esses animais, eles têm como processo evolutivo em relação aos poríferos, principalmente o aparecimento de uma cavidade digestória, coisa que nos poríferos nós não encontrávamos. Cavidade, pessoal, não significa um sistema digestório desenvolvido, e sim uma estrutura onde podem acontecer a disseminação de enzimas digestivas para que eles possam absorver os seus nutrientes, ok? Água-viva, caravela, corais, são exemplos de quinidários, porque nós podemos encontrar os quinidários móveis e podemos encontrar os quinidários em forma de pólipos fixos, a anêmona, o coral, etc. Então, evoluindo, partindo dos quinidários, chegamos aos vermes, que o nome verme vem do formato vermiforme do próprio corpo. Não significa necessariamente que seja patogênico, que cause um tipo de doença. Nós temos vermes que são parasitas, que causam doenças, e vermes que são de vida livre, que não causam nenhum dano, nem ao humano, nem à natureza. Bom, plateumintos e nemateumintos. Esse aqui é um quadro evolutivo, esse capítulo traz a parte da evolução de vocês, e mais para frente vocês vão encontrar capítulos específicos de cada grupo desses que eu estou citando, ok? Plateumintos e nemateumintos são os vermes mais conhecidos. Plate vem de achatado, minto, formato vermiforme. Eu estou falando de quem? Aqui no caso dos plateumintos, vamos dar um exemplo típico. Schistosoma mansoni, o vermezinho que causa esquistossomose, aquela doençazinha da lagoa contaminada. Lembra? Que entra pela epiderme, fica lá no caramujo até a larva se desenvolver e se tornar um pouco mais ativa. Outro verme que nós encontramos na classe dos plateumintos, a planária, bonitinha, vesguinha. Ela não é parasita, ela é de vida livre. Outro verme da classe dos plateumintos que nós podemos citar também seriam as tênias. Solium e a saginata. A tênia solium, que causa teníase e a cisticercose, da carne de porco mal cozida. Exatamente, a saginata da carne de boi. Ok? Os nemateumintos já são vermes afilados, já são vermes mais desenvolvidos do que os plateumintos, porque eles já possuem sistema digestório completo, boca e ânus. Coisa que os plateumintos nós não conseguimos encontrar isso ainda no seu processo evolutivo.
Caminhando, chegamos aos anelídeos, que também são considerados vermes, pelo seu formato corporal, mas nós temos aqui sanguessuga, minhoca, nereis, que é a única, exclusivamente marinha. Nós temos animais aqui que têm o corpo segmentado em anéis, por isso anelídeos, e que também já são extremamente mais evoluídos do que os nemateomídeos. Partindo dos anelídeos, nós chegamos à evolução de um outro grupo chamado moluscos. Quem são os moluscos? Animais de corpo mole. Os moluscos nós temos o polvo, a lula, o caracol, o caramujo, a lesma. São animais em processo de evolução relacionados aos filos que nós vimos anteriormente. Agora nós viemos com os artrópodes. Quem são os artrópodes? Artrópodes são divididos em 4 e 5 grupos básicos: crustáceos, insetos, quilópodes, diplópodes e os aracnídeos. Aqui, pessoal, no capítulo mais à frente, nós vamos ver a diferença de cada grupo pelo número de patas, presença de quelíceras, presença de antenas, de asas, certo? Aqui nós estamos estudando a evolução. Quem veio primeiro e por quê? Qual característica importante eu ganhei que o grupo antes de mim não tinha, anteriormente, certo? Depois dos artrópodes, nós vamos chegar aos equinodermos, aqueles que são muito parecidos com os vertebrados, principalmente pela constituição embrionária. Lá na formação da blástula em embriogênese que nós vimos, o blastóporo vai dar origem à boca primeiro em todos os outros invertebrados. Mas nos equinodermos, nós temos um único grupo que é deuterostômio. A formação do ânus na cavidade digestória acontece primeiro, que é uma semelhança que esse grupo tem com os vertebrados, ok? Então, evolutivamente, nós temos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateomintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Passando para os animais mais evoluídos, nós temos os vertebrados, que foram cordados. Na verdade, pessoal, nós precisamos entender que cordado é aquele grupo que tem como característica importante a presença de notocorda. Essa notocorda, ela pode se desenvolver e se transformar numa coluna vertebral, no caso dos vertebrados, ou ela pode simplesmente se estagnar em seu desenvolvimento e não se transformar numa coluna, no caso dos invertebrados. Para eu ser considerado um vertebrado, eu preciso, pelo menos em uma fase da minha vida, ter pelo menos uma das 3 características: presença de notocorda, tubo nervoso dorsal, que vai dar origem à parte encefálica, e também fendas faringianas, que vão ser desenvolvidas em órgãos respiratórios. Então, em uma fase da vida, para eu ser um vertebrado, eu preciso ter uma dessas 3 características. Ok? Bom, quem são os grupos, quem são as classes dos vertebrados? A primeira classe que nós vemos em processo evolutivo são os peixes, exclusivamente aquáticos, dulcícolas ou marinhos, encontramos em água doce ou em água salgada, e eles se dividem em 2 grupos específicos: condrictes e osteíctes. Condrictes vem de cartilagem, os peixes cartilaginosos. Osteíctes vem de peixes ósseos, cujo esqueleto é formado por osso, certo? Vamos dar algumas características básicas rápidas aqui sobre esses 2 grupos. Dos condrictes, tubarão, osteíctes, sardinha. O que um condricte tem de diferente de um osteícte, basicamente? Pessoal, eu vou falar de algumas características básicas aqui. Por exemplo, a boca. Boca de um peixe ósseo, ela é uma boca anterior. Ela divide os 2 hemisférios na porção mediana. Boca de um peixe cartilaginoso, ela é ventral. Ela acontece na parte de baixo, visto o tubarão. As fendas branquiais de um peixe ósseo, ela é fechada e protegida por um opérculo. As fendas branquiais de um peixe cartilaginoso, elas ficam expostas. Os peixes ósseos, eles têm a capacidade de flutuação e muito mais rápido do que os peixes cartilaginosos. Por quê? Porque
porque eles possuem, dentro da cavidade abdominal, uma estrutura chamada bexiga natatória, que funciona como uma boia, que faz com que esses peixinhos boiem. Então, quer dizer que o tubarão é lento? Sim. Relacionado aos peixes ósseos, o tubarão ele tem uma lentidão de flutuação. Mas como que os peixes cartilaginosos flutuam? Porque eles têm um acúmulo de óleo no fígado, que faz com que ocorra uma diferença de densidade no corpo desse animal. Ok? Bom, partindo dos peixes, um outro grupo evoluiu dessa característica. Eles já conseguiam sair do ambiente aquático, mas necessitavam da água para duas situações. Uma, respiração. Duas, reprodução. Eu estou falando de quem? Dos anfíbios. Bio, vida, anfi, duas fases de vida. A fase larval, aquática, e a fase terrestre. O que os anfíbios ganharam em relação aos peixes? Eles começaram a desenvolver patas, tetrápodes, 4 patas. E a respiração deixou de ser branquial somente na fase larval e passou a ser cutânea, pela pele, pulmonar e bucofaríngea, aquele coachar que o sapo faz. Na verdade, ele está trocando gases respiratórios. Ok? Continuando, na fase larval, o girino tem toda uma cauda. Na fase adulta, ele já perde isso. Então, nesse grupo, nós vamos falar de quê? Metamorfose. Que nós também falamos no grupo dos artrópodes, principalmente na questão dos insetos. Tá bom? Bom, saindo dos anfíbios, nós chegamos no grupo dos répteis. Quem são os répteis? Os répteis são aqueles animais que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Eles não necessitam mais voltar à água nem para a fecundação. Ganharam algumas características importantes, como ovo com casca dura, rígida, como proteção de predadores, fecundação interna, coisa que nos anfíbios não acontecia, porque a reprodução era sexuada, mas a fecundação externa, desenvolvimento indireto, eu tinha larvas. Os répteis também ganharam o aparecimento de garras, o que facilitava a ação de busca de presas e suas defesas. A partir de répteis, eles evoluíram para as aves. Pessoal, nesse meio tempo que surgiram os dinossauros. Acredita-se que eles vieram de répteis e evoluíram a aves. Por quê? Nós tínhamos dinossauros que voavam e toda a aparência de bico, garras, pele mais rígida, mais ressecada, é uma característica de réptil. As aves, nós temos aí a capacidade de formato aerodinâmico, de levantar voo algumas espécies, certo? Por quê? Porque não possuem bexiga urinária, elas se tornam mais leves e isso ganhou um ambiente aéreo propício para esses animais. Chegamos finalmente nos mamíferos, que desses grupos é o mais evoluído. Nós, os gatinhos, os cachorros, o próprio primata, o macaco, que ninguém disse que nós viemos do macaco, mas tivemos um ancestral em comum. Pessoal, exatamente o que eu estou mostrando para vocês. Aqui existiu uma ancestralidade comum que deu origem a essas ramificações. Evolução dos animais invertebrados, evolução dos animais vertebrados, a evolução das plantas, por isso, evolução das espécies, que é o nosso tema de hoje, ok? Os mamíferos, o que eles ganharam como novidade evolutiva? Por que dos grupos todos ele é o mais desenvolvido? Porque nós ganhamos a presença de placenta, um anexo embrionário que só os mamíferos têm, dentes diferenciados, os 4 tipos de dentes que nós temos, incisivos, molares, caninos e premolares, dependendo do tipo de alimento que nós nos alimentamos, o que não acontece nos outros grupos. E uma outra coisa, os mamíferos também tiveram a presença de útero em alguns grupos, né? Nós chamamos de placentários, que são os animais que possuem útero. É um processo evolutivo que as aves não aconteceria. Pessoal, agora vamos trocar o quadro novamente para terminarmos a nossa aula falando da evolução das plantas, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, para finalizar
a nossa aula de hoje sobre a origem das espécies e a evolução de todas elas, vamos finalizar falando das plantas. Falamos da evolução dos animais e agora a evolução das plantas. Acredita-se que as plantas evoluíram de espécies de clorófitas, que eram algas verdes, extremamente organizadas, né? E essas algas deram origem a toda a ramificação de plantas que nós chamamos de plantas inferiores, briófitas e pteridófitas, e plantas superiores, gimnosperma e angiosperma. O que essas plantas ganharam em processo evolutivo? Preste atenção no quadro aqui. Briófitas foram as primeiras, as pioneiras, aquela vegetação rasteira, dependente de água e que não atinge muitos metros de altura. Na verdade, são centímetros, né? Não são plantas que possuem vasos condutores e nem sementes. São plantas totalmente avasculares. Essas plantas elas têm pequeno porte justamente por serem desprovidas de xilema e floema, que são os vasos condutores. Saindo de briófitas, que foram as primeiras a desenvolver no ambiente, que deram origem àquele primeiro ambiente, as plantas pioneiras, nós tivemos as pteridófitas, que são as samambaias. As samambaias já são plantas mais evoluídas que as briófitas porque já possuem vascularização, mas continuam dependentes de água para a reprodução. Por quê? Os seus gametas são flagelados. Das pteridófitas para as gimnospermas, o que nós vimos de diferença? A presença de vasos condutores. Então, briófitas são avascularizadas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas são plantas vascularizadas. Olha aí um processo evolutivo. Olha a prova de que elas vieram evoluindo. Gimnospermas, gimno significa nua, esperma significa semente. Os dois grupos que têm esperma no nome são grupos que são derivados de sementes, plantas que possuem sementes. Briófitas e pteridófitas, plantas sem sementes. Gimnosperma e angiospermas, plantas com sementes. Gimnosperma ganhou o quê? A presença de sementes, mas uma semente nua, desprovida de fruto para sua proteção. Angiosperma já seria o grupo mais evoluído, onde eu tenho flor e o fruto faz a função de proteger o embrião, que seria a semente. Bom, turma, aqui nós finalizamos o processo de evolução das espécies dos seres vivos, tanto vegetal quanto animal. Um beijo para vocês e até a próxima aula.